Porque todo mundo sabe que não deve clicar num e-mail malicioso, mas nem todo mundo sabe como identificar um e-mail malicioso. Cada vez mais, o envio de phishing ou e-mails com links para invadirem o seu computador, os sistemas da sua empresa, o seu servidor, são mais frequentes. Os seus pontos estão expirando, não perca, a sua fatura chegou, ou segue um currículo anexo para a vaga. Talvez você saiba que quando receber um e-mail desse tipo, é simplesmente deletar ou bloquear o contato e deletar o e-mail. Mas será que todo mundo na sua empresa faria o mesmo? Não poderia vir algum tipo de e-mail com alguma indicação muito próximo da realidade e alguém, qualquer um da sua equipe, possa clicar nele, assim dar acesso ao seu sistema, ao seu banco de dados para hackers? A política de continuidade de negócios é importante justamente para que em eventos não previstos, adversidades ou crises, a sua empresa, os seus funcionários saibam como agir. A continuidade dos negócios, ela passa pela política de continuidade de negócios. É importante que a empresa faça uma análise de todos os riscos, de todas as adversidades que possam ser imagináveis, que possam atingir a empresa agora, enquanto a empresa segue no seu dia a dia, suas rotinas normais. Por quê? Porque se a empresa de vocês esperar que algo aconteça para então tomar ações, pode ser que essas ações não sejam as melhores. Muitas vezes na C4B, empresas nos procuram após sofrerem algum tipo de ataque. Muitas vezes elas procuram a C4B enquanto elas ainda estão no momento de crise, porque elas não fazem ideia de como agir. Elas não sabem, eu pago para ter acesso aos meus dados, eu não pago, eu comunico o mercado, eu não comunico. O que eu faço? A empresa fica totalmente perdida. E isso, infelizmente, é muito comum. Por isso que as empresas precisam parar, identificar todos os riscos da atividade e criar uma política de continuidade de negócios. A política, ela não inclui apenas ataques hackers. Isso é uma preocupação recente das empresas. A política, ela inclui riscos e vulnerabilidades que podem afetar as operações da empresa, como desastres naturais, enchentes, inundações, a empresa pegar fogo, parte da empresa pegar fogo, ou qualquer tipo de risco que a empresa identificar no seu negócio que possa fazer com que as suas atividades sejam interrompidas. Com os riscos mapeados, a empresa pode traçar planos de contingência e recuperação para que, caso ocorra aquele evento, todos os funcionários saibam exatamente o que deve ser feito. Muitas vezes, medidas simples podem resolver problemas que podem deixar a empresa fora de operações por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dependendo do tipo de problema. E a tomada de ações preventivas, a gente sabe, sempre são melhores do que a tomada de ações ou a tomada de decisões em um momento de crise. Por isso que, quando da análise de risco, quando da criação de plano de contingência, plano de continuidade de negócios, com a indicação do que deve ser feito, quem deve fazer, como deve ser feito, ela precisa ser exemplificada com medidas que possam realmente ser acionáveis, não medidas que talvez fossem as melhores, mas que para aquela empresa ela saiba que na realidade não vão poder ser tomadas por questão de pessoal, por questão financeira ou por outros impedimentos. Precisam ser planos possíveis de serem realizados. Obviamente, nenhum plano pode prever tudo, mas questões básicas para crises que acontecem todos os dias em qualquer tipo de empresa, esse tipo de plano geralmente é mais eficaz, porque a empresa sabe exatamente o que deve ser feito para cada tipo de situação. Mais importante do que só traçar planos é realizar a comunicação desses planos e o treinamento dos funcionários. Não adianta o sócio ou o gerente geral da empresa saber que existe esse plano, saber que medidas devem ser tomadas, se a equipe não sabe. A equipe deve estar preparada para esse tipo de situação. E, obviamente, sempre que possível, com a realização de treinamentos para cada tipo de evento.
Por isso que a comunicação e o treinamento são fundamentais. Porque todo mundo sabe que não deve clicar no e-mail malicioso, mas nem todo mundo sabe como identificar um e-mail malicioso. Cada vez mais esses e-mails abrangem a realidade do negócio específico de cada empresa. Então, para que um funcionário descuidado clique no e-mail, no link de um e-mail, é muito rápido. O treinamento e a continuidade de treinamento, reforço de treinamento, são fundamentais para que os funcionários sempre estejam alertas para esse tipo de situação, mas que, se acontecer, a empresa tenha um plano traçado para, no mínimo, minimizar os prejuízos. Aqui na C4B, a gente sempre incentiva os nossos clientes a criarem e treinarem os funcionários sobre a política de continuidade de negócios. Se você tiver algum comentário, já estiver passando por alguma situação semelhante ou quiser criar uma política com o auxílio da C4B, clica no link aqui embaixo que a gente vai ficar feliz em auxiliar a sua empresa.